Começou. Todos vão acabar presos. Trump contra Soros, Comey e os Clintons. Façam suas apostas, senhores. Eu aposto 3-1 no Trump. Quem está aí? Alguém. Isso é tudo o que vocês vão ver agora. Alguém pagava os instrutores, pagava o aluguel, comprava os equipamentos, livrava eles nos tribunais. Nossa política de fronteira é uma piada. Alguém se surpreende que ao sul da fronteira riem de nós? Milhares desses parasitas cruzam a fronteira todas as noites como se uma pinhata tivesse explodido. Falamos de americanos decentes e trabalhadores prejudicados porque o governo prioriza os direitos constitucionais de pessoas que nem são cidadãos do país. Isso não é algo que acontece longe daqui. Não é algo que acontece em lugares onde não podemos fazer nada. Isso está acontecendo bem aqui. Mas este país está se tornando um refúgio para criminosos. Então, o que você espera? E isso não está acontecendo na Guatemala, nem em Uganda, nem mesmo nas ruas de Praga. Isso é aqui, isso é agora, isso está na minha porta, isso está na minha casa. Como vão, pessoal? Aqui é o Beni. Vejam essas imagens de um estado africano falido, desmoronando totalmente. Desculpem, isso parece ser da linha de frente na Ucrânia? Sabe, eu peço desculpas, isso era de Los Angeles, parece que foi há 2 meses, isso... Los Angeles, a 15 minutos de carro da minha casa. Eu passo por lá, bem, nesse exato lugar, pelo menos 2 vezes por semana. Poderia ter sido o meu carro. Meus filhos levando meus netos para a escola. Os distúrbios, tumultos, incêndios de carros e agitação de bandeiras estrangeiras. E, sabe, tudo isso meio que se mistura. A diferença entre algum tipo de estado anarco-tirânico fracassado e Los Angeles agora praticamente não existe, porque em Los Angeles eles conseguiram se organizar e tomar as ruas de forma muito coordenada, usando táticas militares, e conseguiram causar danos reais antes que vários federais os reprimissem. Olhe as bombas que eles literalmente jogam nesses carros de polícia. Veja o que eles conseguiram fazer com esses veículos. Sabe, alguém precisa coordenar tudo isso. Alguém precisa, sabe, tornar isso possível. Pessoalmente, pela minha própria experiência em organização, como especialista em grandes eventos, inscreva-se, festas de rua, desfiles e assim por diante. Quero dizer que, mesmo em um espaço fechado, como um auditório, por exemplo, organizar algo assim não é fácil. É preciso ensinar, é preciso treinar, ensaiar de novo, ensinar de novo, treinar de novo em condições próximas da realidade. Quem os treina? Quem paga para eles? Quem paga para os instrutores? E a principal pergunta, por quê? Um vídeo histérico de 2024. Hillary Clinton e a família Soros no palco com Joe Biden. E ambos recebem medalhas. Ah, sim, a mais alta honraria do país. Então, o que significa quando essa criança, aliás, uma criança muito estranha de um bilionário estrangeiro, recebe uma medalha do presidente dos Estados Unidos? Sem sucesso, praticamente nada. Obrigado. Ou talvez ele realmente tenha conseguido muita coisa. Sabe, esse é o Alex Soros, e Alex Soros lidera a Fundação Sociedade Aberta Soros. O pai dele, bem, já está idoso, ele tem 95 anos agora. Não acho que as pessoas creiam que George Soros comanda algo hoje, mas ainda assim ele representa a família Soros. Esta é, obviamente, uma família globalista arquetípica que financia fronteiras abertas, caos nas ruas, gangues e violência sempre que tem oportunidade. Nós sabemos disso porque isso literalmente foi escrito e divulgado. Segundo o Centro de Pesquisa de Capital, Soros e a Open Society doaram mais de 800 milhões de dólares a terroristas e grupos pró-terrorismo. Isso parece ilegal, Deus, isso parece ilegal e... Isso é o que foi descoberto. Permita-me observar, supor que não foi descoberto tudo. Digamos metade. Sim, uma quantia impressionante. Por essa quantia que a Open Society dos Soros transferiu para os terroristas, o governo dos Estados Unidos da América concedeu aos Soros a mais alta honraria do nosso país. Bravo, bravo presidente Biden. O poder mudou, a Bidenomics e a loucura de Biden foram varridas do salão oval, talvez temporariamente.
E pouco a pouco começaram a surgir evidências de que os Soros receberam a medalha praticamente por atividades anti-americanas, mais precisamente por financiar atividades anti-americanas. Está na hora, disse Trump, prender tanto o 94 anos quanto seu filho problemático. Seriam apenas se alguém investigasse eles e finalmente decidisse dizer: não vamos permitir o financiamento de grupos terroristas de esquerda em nosso país. Agora que o presidente levou de um tiro, Charlie Kirk foi baleado e morto em um assassinato político. O extremismo de esquerda está absolutamente tomando conta do país. Talvez seja a hora de investigar as fontes de financiamento e organização desse caos. E Trump fez exatamente isso. Trump ordena ao Departamento de Justiça que mire em um grupo financiado por Soros, enquanto o promotor analisa acusações contra Comey e Letitia. James, as luvas foram tiradas. O presidente Trump disse: você matou meu amigo, Charlie Kirk não era como um amigo. Na verdade, eu observei fisicamente dos bastidores. O presidente Trump chamava Charlie de seu filho, seu garoto, ele era como um filho para ele, e Trump realmente agia assim. E agora Trump está sedento por vingança. Diversos escritórios do Procurador dos Estados Unidos da América preparam investigações sobre um grupo financiado por George Soros. A diretriz orienta promotores de ao menos 6 escritórios a considerar acusar o grupo de apoio ao terrorismo. Isso ocorre um dia após vários meios confirmarem as acusações contra Comey e Letitia. James, do escritório do Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche, enviou a diretriz recebida pelo The New York Times, instruindo os escritórios a mirarem nos inimigos políticos do presidente Trump. O escritório dos procuradores dos Estados Unidos da América na Califórnia, Nova York, Washington, Chicago, Detroit e Maryland relatou isso. A diretriz recomenda que procuradores avaliem várias acusações contra fundos da sociedade aberta financiados por Soros, como motim, incêndio, fraude eletrônica e apoio ao terrorismo. Meu Deus! O principal é o financiamento ao terrorismo. Qual é a verdadeira verdade? Local e estrangeiro, os terroristas recebiam a ajuda generosa de Soros, dos seguidores de Soros. Eles não só falavam coisas ruins e agiam como nossos inimigos, isso já depois do atentado contra Trump e Charlie Kirk. Inimigos mortais. Nossas atividades são pacíficas, não financiamos o terrorismo. Trump sempre disse que no passado queria ver Soros atrás das grades após o assassinato político de Charlie Kirk. O presidente, ao destacar o fundo de Soros, disse à National Broadcasting Company News que esse mega doador é uma pessoa má que deveria estar na prisão. Seus comentários repetiram uma postagem de agosto na Truth Social, onde ele afirma que o lei de organizações corruptas e influenciadas por racketeer deveria ser usado contra eles. Ele está se referindo a atividades criminosas organizadas, como a máfia. George Soros, o notável filho da esquerda radical, deveria ser acusado sob a lei de organizações corruptas e influenciadas por racketeer, devido ao apoio deles a protestos violentos nos Estados Unidos da América. Nós não vamos permitir que esses loucos destruam a América. Nunca vamos dar a eles a chance de respirar e ser livres. Soros e seu grupo causaram grandes danos ao nosso país, incluindo os amigos da Costa Oeste. Atenção, estamos observando vocês. Obrigado pela atenção. A Fundação Sociedade Aberta funciona como núcleo central para globalistas e defensores de fronteiras abertas, chamada por eles de Sociedade Aberta. Eles querem, de fato, destruir o Ocidente e acabar com o Ocidente por meio de uma imigração criminosa ilimitada de países do terceiro mundo. E eles, diabos, quase conseguiram, sabe, por toda a Europa e talvez até mesmo neste país. Estamos lutando contra isso que é inconstitucional. Abrir nossas fronteiras e permitir que 30 milhões de imigrantes criminosos do terceiro mundo entrem seria como uma ideia marxista. Isso é para destruir uma sociedade funcional. Então não, essa não é uma boa organização. Não, eles não merecem medalhas. Sim, eles merecem grandes investigações criminais. O Ministério da Justiça nomeou 6 advogados para investigar a organização financiada pelo bilionário democrata George Soros. Várias acusações de apoio material ao terrorismo. Oh Deus, lá vamos nós, amém, diz Mike Davis. Por anos, Soros financiou a violência política da extrema esquerda.
Já chega, está na hora de tirar as luvas e colocar esses terroristas de Soros na cadeia. Obrigado, Pembondi. Obrigado. Trump, obrigado, Pembondi. É preciso tirar as aranhas, expulsá-las de suas tocas e, após investigar, julgá-las e puni-las com todo o rigor da lei. É isso que diz o lendário Glenn Beck. Quero me dirigir a Ryan Mauro, falei com ele mais cedo hoje, porque uma das coisas que precisamos fazer é parar de financiar todas essas coisas que estão na ala esquerda, sobre as quais, para ser sincero, só começamos a descobrir agora. Quero dizer, venho expondo isso em fóruns há muitos anos, quase 2 décadas, e como George Soros e outros financiam tudo de pior. Ei. Ryan fez o seu trabalho e realmente encontrou algo sensacional, especialmente sobre George Soros, que Donald Trump pode usar como acusação sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeer. Ryan vai explicar tudo isso. O que descobriu, Ryan? Tivemos descobertas surpreendentes, segundo os arquivos da Fundação Sociedade Aberta de George Soros. Eu e meus colegas do Centro de Pesquisa de Capital analisamos o máximo de doações e fluxos de financiamento que encontramos. E isso... Este é Ryan Muru, jornalista do Centro de Pesquisa de Capital, que escreveu este relatório de mais de 60 páginas sobre as atividades de Soros, incluindo cópias de transferências de dinheiro, correspondências e depoimentos de testemunhas. É isso. E aqui estão as provas que acreditamos o presidente Trump, se for informado, pode usar para perseguir a rede de ódio de Soros de várias maneiras. Rastreamos mais de 80 milhões de dólares. Esses fundos vão das fundações Open Society para pelo menos 54 grupos envolvidos em atividades criminosas e terrorismo interno nos Estados Unidos, ou apoiando o terrorismo, aprovando ataques como os de 7 de outubro, ligados a organizações terroristas estrangeiras, ou apoiando grupos terroristas. Estamos falando que os Soros enviaram dinheiro, e não pouco, aliás, para aqueles que organizam grupos terroristas, os abastecem, os treinam, ou seja, para aqueles que estão por trás dos assassinatos, explosões e ataques. Isso, de acordo com o próprio dossiê dele, então isso é incontestável. E desse valor, mais de 23 milhões foram para pelo menos 7 grupos que realizam atividades que se enquadram na definição de terrorismo interno. Na BRSOROS, inscreva-se e compartilhe o canal. Pode ser mais específico, mas... Específico do que é isso? Absolutamente. Com prazer. Por exemplo, o Centro de Organização do Terceiro Mundo é uma organização que reúne várias organizações realmente extremistas. Descobrimos que 400 mil dólares foram para eles. Eles se gabam abertamente de terem participado dos levantes em Minnesota, referindo-se aos distúrbios e de terem treinado milhares de pessoas. Vários desses grupos criaram o que chamam de Guia de Paris para protestos ou kits de ativismo. E isso parece inofensivo, então você abre isso e vê apoio ao Hamas, mas às vezes eles falam de forma astuta. Para obter mais informações, acesse esses hiperlinks. E você clica nos hiperlinks. Lá haverá manuais ensinando destruição de propriedade, violência, falsificação de identidade, obstrução da justiça, entre outros. E eles sabem muito bem o que estão fazendo, não colocam isso lá por acaso. Ou seja, em outras palavras, primeiro te dão um folheto impresso ou enviam pela internet. O folheto meio que ensina como organizar manifestações, protestos, greves. Mas nesse folheto também é sugerido, para um aprendizado mais detalhado, acessar um certo site pelo link, onde já acontece um treinamento específico. Como matar, destruir, viver, agir, se organizar, sair, fugir, como... Alguns mais cautelosos apenas direcionam seus leitores a sites anarquistas, sabendo que lá encontrarão esse material. Isso é impressionante. Alguns desses grupos são coalizões, então um dos 54 pode reunir 300 organizações. Então, na verdade, o número real é muito maior. Senhores, quando publiquei o vídeo dizendo que a KOMI nesta semana, ou no máximo no início da próxima, esse nosso grande júri, o chamado Grupo Ampliado de Acusação, dará permissão para julgamento e prisão. Diziam que nada mudaria, tudo como sempre.
Eu contei várias vezes que iam começar por alguém. E provavelmente ou pela literatura de C.T. James ou pela KOMI, e foi isso mesmo. Começaram por James KOMI. Através de processos, por exemplo, de descoberta e análise de documentos que agora serão revelados. E se KOMI mentiu ou não para o Congresso? Porque KOMI não é mais diretor do FBR e é muito provável que Bongino e Patel já tenham todos os documentos. Apesar dos esforços de Hillary Clinton para convencer o contrário, é muito difícil remover totalmente propriedade federal de documentos em uma agência executiva. Isso realmente não é tão simples. Mas, de qualquer forma, a acusação de obstrução da justiça é um problema para Comey. Nós realmente não sabemos se isso é o fim, porque Comey pode ter cometido algum tipo de obstrução da justiça. De várias maneiras, violando seu juramento como diretor do FBI para condenar, para perseguir americanos com base em uma narrativa política e diretamente em contradição com os fatos do caso. Refiro-me novamente ao diretor da CIA, João Brennan, e ao do FBI, Jaime Comey. Em uma série de e-mails do escritório de Obama, eles disseram: "Nós sabemos que a Rússia não fez nada, nós sabemos." Ou só fez postagens nas redes sociais. Sabemos que a Rússia não interferiu na vitória de Donald Trump. Na verdade, é muito mais provável que eles tenham escondido informações sobre o uso excessivo de tranquilizantes. Hillary Clinton, você sabe, mexendo com metacoalona para ajudar Hillary Clinton a vencer as eleições. E eles fracassaram. Eles descartaram isso e passaram a espionar diretamente a empresa de Trump. Vou explicar. Uma das acusações é mentir sob juramento. O prazo para processá-lo por isso expira na terça-feira, 30 de setembro. E a tentativa de impedir a investigação é um artigo muito rigoroso da lei. Ou seja, impedir, não permitir, obstruir a investigação. Isso é um artigo muito sério da lei, que pode levar a anos de prisão. Em ambos os casos, há fraude contra os bancos e fraude contra o Congresso. Parece até que nem é difícil de provar. Aqui estão seus papéis, onde você, Letícia, preencheu. Colocou o papai como marido nos documentos de compra da casa. Depois, o endereço permanente estava errado. Não foi erro, foi manobra, com um propósito. Ela enganou. Para que você quer um financiamento imobiliário? Isso também é um crime sério. É enganar o sistema bancário, fraude financeira. Isso é estelionato. Como recebiam grandes quantias, pode ser em escala especialmente grande. Você, James, disse no Congresso que não sabia de nada, mas aqui está claro que sabia e mentiu. Trump ficou realmente furioso ao saber que tudo estava parado, que o prazo estava prestes a acabar e nada estava avançando. Depois que ele se irritou, tudo começou a acontecer. Mais rápido do que um carrossel no circo é o Comey mentindo. A pergunta do senador Cruz. No dia 3 de maio de 2017, nesta sessão, o presidente Grassley lhe fez uma pergunta direta, citação: "Você já foi alguma vez uma fonte anônima em reportagens sobre questões relacionadas à investigação de Trump ou à investigação de Clinton?" Você afirmou sob juramento nunca. Depois ele lhe perguntou, citação: "Você já deu permissão a alguém no FBI para ser uma fonte anônima em reportagens sobre a investigação de Trump ou da administração Clinton?" Você respondeu de novo sob juramento, não. Agora, como você sabe, Sr. McCabe, que trabalha para você, declarou publicamente e repetidamente que ele vazou informações para o Wall Street Journal e que você estava diretamente ciente disso e autorizou isso diretamente. Agora, o que o Sr. McCabe diz, McCabe, e o que você testemunhou perante este comitê, não podem estar ambos corretos ao mesmo tempo. Aqui está o que acontece. Aqui estão os eventos que ocorreram. Houve uma série de documentos secretos que, de acordo com os registros, aparentemente alguém cuja conta era de James Comey, enviou certos documentos que estavam classificados a um intermediário, amigo do ex-diretor do FBI, James Comey. Esse amigo então vazou esses documentos, que são secretos e que Comey não tem autoridade para desclassificar, para o New York Times. E quando lhe perguntaram, e aliás, não só sobre isso, em vários outros casos, quando basicamente eles disseram: "Você usou seu acesso a documentos secretos? Você usou seu acesso, digamos, ao briefing diário do diretor de inteligência nacional para o presidente?" Como na administração Obama, por exemplo, sobre a questão de se a Rússia interferiu nas eleições a favor de Trump.
Quando perguntavam isso a James Comey, ele respondia: não, agi honestamente, não fiz nada de errado. E, a julgar por várias investigações, vários relatórios, não só do escritório do senador Chuck Grassley, embora ninguém guarde provas como Chuck Grassley, um dia, espero guardar cheques assim, esse homem poderia falir o CBS com a quantidade de cheques que ele guarda. Essa aqui é uma piadinha do meio oeste para vocês. Em toda essa situação, Comey e suas respostas firmes às perguntas, quando os republicanos o atacam, parecem ser um grande problema para ele nessa situação. Aqui está a resposta dele. Uma das afirmações É falsa. Quem? está dizendo a verdade? Eu, Só posso falar do meu depoimento e mantenho o que disse. que você resumiu que... Eu dei em maio de 2017. Então, o seu testemunho é que você nunca deu permissão a ninguém para vazar. Se o Sr. McCabe disser o contrário, não estará falando a verdade. Eu não vou caracterizar isso, O depoimento do Andy? mas os meus continuam os mesmos hoje. Certo, vou fazer uma última conclusão porque meu tempo acabou. Basicamente, o ponto que o Cruz está colocando é que, se você mentir aqui, isso não vai ser agradável. E sabe, isso não parece bom. Agora, eu também disse que provavelmente será apresentada uma acusação de obstrução da justiça. Eles ignoraram tudo isso e optaram por espionar diretamente a empresa de Trump. Mas Comey mentiu? Lembra da história? Bem, digamos os e-mails da Hillary Clinton. Ela apagou 30 mil e-mails e o Comey disse que, bem, claro, isso não é muito bom, mas também não é terrível. Porque, se eles conseguirem acusar o Comey de obstrução da justiça aqui, isso vai abrir outro tipo de casos de obstrução para os funcionários do governo Obama. E vou lembrar a todos novamente, porque eu disse isso ontem à noite, para aqueles que dizem, bem, eu quero que ele seja acusado de traição e eu quero que ele seja acusado de todas essas outras coisas. Tudo bem, eu entendi vocês. Vou lembrar vocês de que a acusação mais séria, a de mais alto nível em qualquer processo judicial, é a mais difícil. Começando com Comey, depois James, depois o senador Adam Schiff, que enganou, em primeiro lugar, nos seus documentos bancários, mentiu sobre o acordo de Trump com o Serviço Federal de Segurança da Rússia, que o laço dele se mova em direção aos Soros. O papai terá muita sorte se ele for ao encontro dos criadores do Dotovi. Mas o filhinho simplesmente tem a obrigação de passar por todos os círculos do inferno pelos quais o dinheiro deles financiou a perseguição contra nós, sem falar no Trump, seu círculo próximo e amigos. Essas pessoas são responsáveis pela atmosfera de ódio que surgiu nos Estados Unidos da América e, na verdade, em todo o mundo. E eles são responsáveis pelas discórdias nas famílias, tragédias entre pais e filhos, por uma enorme quantidade de sangue, destruição, destinos arruinados, relações quebradas e, aliás, também por pessoas assassinadas. Eu espero que muito logo eles mesmos irão para o inferno. Quanto às novas informações sobre as acusações contra o ex-diretor do FBI, James Comey, agora temos o texto oficial das acusações. No Distrito Leste da Virgínia, Alexandria. Item 1. Declarações falsas sob jurisdição do Poder Legislativo dos Estados Unidos, título 18 do Código dos Estados Unidos da América, seção 1001. E depois, o item número 2. Obstrução da realização de uma sessão do Congresso, que é o título 18 do Código dos Estados Unidos da América, seção 1505. E eu vou ler isso. Por volta de 30 de setembro de 2020, no Distrito Leste da Virgínia. O acusado, James Comey Jr., tentou de forma corrupta influenciar, obstruir e impedir o devido e apropriado exercício dos poderes de investigação conduzidos perante o Comitê Judiciário do Senado, fazendo declarações falsas e enganosas perante esse comitê. Isso vai revelar muitas coisas durante o processo de divulgação e será muito interessante de acompanhar. Muitas vezes repeti que, para a Rússia, Hillary seria uma presidente dos Estados Unidos muito mais conveniente do que Trump. Hillary era uma pessoa do sistema, aceitava subornos, não hesitava em vender a pátria, mas por muitos e muitos dólares. Bem, por poucos dólares ela não venderia a pátria. Além disso, Putin tinha uns dossiês sobre Hillary e, do ponto de vista dele, ela cantaria como um canário.
Talvez não cantasse se a pressionassem, claro. Isso sim seria uma festa na Tversky Yamsky. Então eu estava certo. A Lubyanka sonhava que Hillary assumisse o Salão Oval, mas quando Trump ganhou, eles fingiram que estavam bebendo champanhe de felicidade. Típico Zirinovsky, aliás. Guerra ao seu túmulo. Amigos, assim como há canalhas na Rússia, também temos os nossos, nem mais, nem menos. A diferença é que quando aqui chega o outro lado e tenta limpar esses estábulos, nós não os matamos nos banheiros, nós tentamos e fazemos tudo conforme a lei. Aliás, caso alguém pense nisso. Vou visitar o Soros mais novo na prisão, então preparem os biscoitos secos antes. Ele vai precisar de muitos, pois acredito que ficará lá até o fim da vida.